Olá, irmãos, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você está no canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Esse canal que é preparado e mantido com muito carinho para poder atender todos os irmãos que por alguma situação não podem estar conosco presencialmente, mas também aqueles que talvez estejam um pouco mais longe e gostam de acompanhar o nosso conteúdo. Nossa oração é para que esse material abençoe sua vida e te ajude no crescimento espiritual. Antes de começar com o nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidar aqueles que podem a vir conhecer e fazer parte da nossa comunidade de maneira presencial. Nós estamos no bairro do Rio Acima, em Votorantim, na rua Antônio Carlos de Campos, 263, próximos ao Banco da Caixa, aqui no bairro. Nós temos nossos encontros dominicais, temos a escola bíblica que acontece às 9h30 da manhã, e temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus todo domingo às 7h30 da noite. Além disso, nós também nos reunimos na quarta-feira, às 7h30 da noite, para a reunião de oração. Um tempo muito propício para podermos colocar diante do Senhor nossa súplica, os nossos clamores, junto com os nossos irmãos. Fica aqui o meu convite para você vir nos conhecer, tá bom? E nós estamos nesse vídeo, nesse conteúdo, dando sequência ao nosso estudo, onde estamos acompanhando e crescendo um pouco mais naquelas que são as doutrinas básicas, ou como temos chamado, os fundamentos da fé cristã. Você já tem acompanhado aí e você pode ver os demais vídeos também no nosso canal do YouTube, na nossa playlist que tem o tema Doutrinas da Fé. Então, Fundamentos da Fé, perdão. Então você pode também ver os outros vídeos e completar essa coleção que estamos gravando aqui já há algumas semanas. Hoje nós vamos conversar sobre algo que talvez seja um pouco pesado e tenha tido um apelo muito pequeno ultimamente, mas extremamente importante. Nós vamos falar sobre a doutrina do inferno. E o inferno, por mais pesado que seja, por mais duro que seja falar sobre ele existe. E é uma realidade que está preparada para todos aqueles que não se encontrarem e não tiverem a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a ler comigo o texto que se encontra no Evangelho registrado por Mateus, no capítulo 25, do 41 ao 46. Ele vai passar aqui, nós estamos usando a versão da Nova Almeida atualizada. Então, você pode acompanhar aqui, pode anotar e ler depois, fique à vontade. A palavra do Senhor diz assim, palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estava nu e vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que me deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar? Santo Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra, para falar de um assunto para o qual nós não fomos preparados. Como o Senhor mesmo disse, o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que recusam a verdade do Evangelho, a vida conquistada por Cristo na cruz, infelizmente também herdarão este mesmo fim. Eu creio, Pai, que pela Tua Palavra, nós, aqueles que estamos em Cristo, herdaremos a vida eterna, a glória do Senhor. Mas também é fato, Deus, que existe um lugar terrível, onde a Sua presença não está, para o qual nós não queremos ir. E não queremos que os nossos irmãos amados, nossos amigos, nossa família e todos aqueles que estão ao nosso lado, que eles também não vão para lá. Por isso nos dá ousadia, Deus, para falar de um assunto tão difícil, mas tão necessário. E que esse vídeo, esse conteúdo sirva, Pai, para que as pessoas valorizem muito mais a Tua presença e a glória eterna ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante
que uma parcela muito grande de pessoas, cristãos ou não, religiosos ou não, acreditem no céu como uma realidade após a morte. Mas um número muito menor comparado a este é o que acredita no inferno. Mas a Bíblia, porém, nos garante que o inferno é real, tão real quanto o céu. A Bíblia é clara e explícita que o inferno é um lugar que existe, que foi criado como um destino final para o diabo, para os seus anjos, rebelados contra Deus, mas também para todo aquele que se rebela contra a palavra da verdade, contra os ímpios, os descrentes. Esses serão enviados para a morte. Nós precisamos lembrar que todos nascemos com essa natureza, todos pecamos contra Deus. E a justa punição para esse pecado de rebelião é a morte. Como lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Visto que todo pecado é, em última instância, contra Deus, como nós lemos lá no Salmo 51, e já que Deus é um ser infinito, eterno, a punição pelo pecado contra Deus, também deve ser uma punição eterna. E o inferno é isso, é a morte infinita e eterna. Uma distância inseparável. Uma distância que não se pode redimir, uma distância que não se pode diminuir entre nós e o Deus, que durará por toda a eternidade. Esse é o fruto para aqueles que permanecem no pecado, que não se arrependem e não têm as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro. O castigo dos ímpios, aqueles que permanecem na impiedade, mortos na impiedade, mortos em delitos e pecados, como diz a palavra, o castigo deles é o fogo que nunca se apagará. Mateus 3, versículo 12, descreve esse fogo. É a vergonha e o desprezo eterno, como é descrito lá por Daniel, em capítulo 12. É um lugar onde o fogo não se extingue, como está em Marcos, no capítulo 9. Um lugar de tormentas e de chamas, um lugar de eterna perdição, como está registrado por Paulo no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Esse lugar de tormenta e de fogo, onde ele arde, um fogo que não pode se consumir, um fogo que nunca se acaba. É um lugar terrível. Quando nós damos essas descrições, porque fisicamente é terrível estar numa condição dessa e pensar que isso nunca se cessará. Mas esse lugar fisicamente terrível é também um lugar espiritualmente terrível, porque ali o Senhor deixará pela eternidade, sem a sua presença, todos aqueles que negaram a salvação em Jesus Cristo. Dia e noite serão atormentados para todo sempre, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A punição dos ímpios no inferno, ela é tão justa e tão duradoura quanto será a felicidade daqueles que foram salvos em Cristo Jesus por uma justiça perfeita. E é o próprio Jesus que indica que a punição no inferno é eterna e tão eterna quanto a vida no céu, como nós lemos em Mateus 25, 46. É a eternidade longe de Deus. É para lá que vão aqueles que não tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Os que estão indo para o inferno conhecerão o que é a justiça perfeita de Deus. Não por um longo tempo, não serão aniquilados e deixarão de existir. Essa seria uma punição muito rasa e muito branda para um pecado contra aquele que é o ser eterno. Mas o inferno, para o qual nós não fomos criados, o inferno é o lugar de rebelião contra Deus. É um lugar para todos aqueles que, de fato, acreditam que
a vida é melhor sem Deus, que as nossas escolhas são mais sábias que as de Deus. Podemos pensar assim, que Deus é esse que cria um lugar tão terrível e leva para lá pessoas que não o aceitam? Bom, na verdade o inferno é o lugar para todos aqueles que querem ir para lá. Porque sendo Deus tão maravilhoso, sendo Deus tão amoroso, tão perfeito naquilo que Ele criou para nós, rejeitá-lo seria a atitude mais ignorante das nossas vidas, para tentar usar uma palavrinha mais branda. Mas toda vez que a palavra de Deus anuncia a glória do Senhor, toda vez que a criação nos mostra um Deus que é perfeito, que é santo, que é puro, que nos ama, que deu o seu próprio Filho para nos livrar da condenação eterna, toda vez que nós olhamos para isso e rejeitamos, nós mesmos estamos dizendo, eu quero ir para longe de Deus. Eu sou o suficiente, eu me basto. E o lugar daqueles que se bastam é o fogo eterno, o inferno, criado para o diabo e os seus anjos rebeldes contra Deus, mas para o lugar o qual todos aqueles irão, se não aceitarem a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, eu já ouvi na minha história, nas pessoas com quem conversei, pessoas que às vezes por brincadeira ou num ambiente fazendo até uma certa piada com a fé, diziam que achavam que o inferno seria um lugar mais interessante, porque no céu ia ter muita gente boazinha, todo mundo que nunca fez nada interessante na vida ia para o céu. Mas aqueles que aproveitaram bem a vida, que fizeram o que queriam, que contavam piadas sujas, que saíam com mulheres, com homens, sem se preocupar com a natureza criada por Deus, esses estarão no inferno. E parece que por isso lá seria um lugar melhor. Mas sempre que a Bíblia descreve o inferno, ela descreve como um lugar de choro, ranger de dentes, de sofrimento que nunca acaba, um fogo que não se extingue, queimará eternamente e arderá em nós. Lá não vai adiantar clamar, lá não vai adiantar orar, lá não poderemos olhar para trás em nossas vidas e pensar, eu teria feito tudo diferente, não haverá mais tempo para isso, porque o tempo do arrependimento haverá passado e a glória do Senhor será manifestada aos que creram e aos que se entregaram a Cristo. Queridos, o inferno existe. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira quando fala sobre o céu e a glória de Deus, mas ela também é verdadeira quando fala sobre o inferno e a ausência total de Deus nessa situação. Nós temos durante a nossa vida a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de nos arrepender do mal que é viver sem Ele, de olhar para Deus a partir de um outro ponto de vista, não de um Deus que quer nos castigar, mas de um Deus que criou a eternidade para nos levar até ela. Nós precisamos valorizar o céu, não simplesmente pelo medo do inferno, mas porque o céu é o lugar que nós conheceremos Deus face a face, o lugar onde as primeiras coisas haverão passado e tudo se fará novo, uma nova perspectiva de vida, da qual nós já podemos experimentar hoje, não temendo o inferno, mas desejando o céu. Aqueles que desejam o céu ardentemente, que querem a presença do Senhor ardentemente e refletem isso na sua vida cotidiana, não precisam temer o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, mas precisam sim viver na expectativa de estar com Deus eternamente. Sim, irmãos, o inferno existe. Que isso nos sirva para falar do amor de Cristo para as pessoas. Que isso nos sirva para fortalecer a fé quando estivermos fracos. Mas que não temamos esse lugar, porque em Cristo Jesus nós não estaremos lá. Estaremos na glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza pela Tua santa, bendita e agradável vontade, para que um dia possamos experimentá-la completamente ao Seu lado, longe do lugar que não foi criado para nós. Que Deus te abençoe
que você possa pensar sobre isso na sua vida e na vida das pessoas a quem você ama. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui,
me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será